Bom, eu vou apresentar aqui o processo de instalação do CentOS Linux. Tá? Então eu preciso do disco, tá? Armazenamento, aqui o ícone do disco, eu vou apontar para a imagem do disco, tá? Pode ser o disco físico também. Após isso eu vou inicializar, ele vai fazer o boot pelo disco. Tá? Eu vou escolher aqui install CentOS, distribuição CentOS é derivada do Red Hat, por isso aqui o ícone do Red Hat. Tá? Então na hora de criar a máquina você cria como se estivesse criando um Linux Red Hat. Tá? Algum tempo atrás a própria Red Hat comprou a distribuição CentOS. Então, o CentOS junto com o Fedora servem de laboratório e testes para a distribuição Red Hat. Então, a distribuição Red Hat tem a característica de ser um software livre, mas o suporte a esse software livre é pago. Tá? E a Red Hat usa essas duas distribuições como laboratório da distribuição mais lucrativa para eles, que é a Red Hat Linux Enterprise, o Red Hat Linux Enterprise. Então tá aí o processo de boot. Então após o processo de boot vai abrir uma interface gráfica para auxiliar o processo de instalação da máquina virtual. Aguardar um pouco. Ele está terminando o boot. Aqui embaixo você vê a atividade do disco. Tá? Então, primeiro passo, escolher a língua. Então, vou escolher aqui o português, a língua portuguesa, variação português Brasil. Tá? Continuar. Qualquer dúvida, olha aqui embaixo, né? Pronto. Então, essa é a tela das opções de instalação. Tá? Essas que não estão na coativa é porque ele ainda está terminando o boot de instalação. Por exemplo, o teclado ele ainda está carregando, fonte de instalação, seleção de software. Então vamos lá, data e hora eu já posso clicar e ajustar. Então vou escolher aqui uma região mais próxima onde eu moro. Tá? Finalizar. Pronto, então já alterou. O teclado eu vou deixar isso aí mesmo, português Brasil. O idioma, a fonte de instalação é a mídia física ou a imagem da mídia física. O HD, tá? Então vou deixar aqui como só uma instalação de teste no VirtualBox. Então finalizar, ele vai ocupar todo o disco. Tá carregando aqui. A parte de política de segurança, eu vou escolher a política de segurança padrão do CentOS. Finalizar. Seleção do software. Então aqui eu vou escolher quais são as opções que vão ser instaladas. Tá? Então eu vou escolher essa opção KDE Plasma. Então com a interface KDE eu vou marcar aqui, né, ferramentas de backup, ferramenta de aplicações de internet, a própria interface KDE. Tá? O suporte a multimídia, gravação de CD, tocador de MP3, a interface gráfica legada de janelas, as ferramentas de escritório do Office, então o LibreOffice, tá? Suporte a Smart Card, as bibliotecas, ferramenta de desenvolvimento, ferramenta de segurança e ferramentas administrativas. Então eu selecionei tudo dessa parte do KDE. Se você deixar na parte mínima, instalação mínima, ele vai instalar o sistema operacional sem interface gráfica, por linha de comando. Né? Então eu vou clicar aqui finalizado. Quando eu clico lá em finalizado, ele vai checar todos os softwares que são necessários instalar, checar também as dependências, ou seja, tal software precisa de quais outros softwares para poder funcionar. E se essa seleção consta lá no disco de instalação. Então eu peguei esse disco de instalação, a imagem da versão CentOS chamada Everything, ou seja, tem tudo dentro de um disco só. Então essa imagem de disco é de 9 GB, por isso tão grande.
porque tudo que eu for precisar instalar está num disco só. Se eu pegasse uma imagem menor e fizesse essa seleção do software, certamente ele iria precisar de uma conexão com a internet para poder baixar os arquivos que não estavam na imagem do disco. Tá? Então cuidado na hora de baixar a imagem para fazer a instalação. Você pega o disco maior, essa Everything, no caso do CentOS, que aí tem todos os arquivos numa imagem só, tá? Caso tenha algum problema de acesso à internet. Então é necessário aguardar um pouco, ele está fazendo essa checagem. Tá? Essa parte de configuração de rede não é necessário agora fazer essa configuração. Quando ele terminar a checagem da fonte de instalação e da dependência dos programas, vai ativar iniciar instalação, vai ficar ativo esse ícone aqui, e aí eu vou clicar quando ativar para dar prosseguimento ao processo de instalação do CentOS. Essa aí é a versão 7, tá? Lembrando, a partir da versão 7 só saiu 64 bits. Na versão 6, 6.1, 6.2 até a 6.10, foi a mais recente, tem versões de 32 bits e de 64 bits. A partir da versão 7, só 64 bits. Tá? Outras distribuições também fazem isso, né? Tem umas distribuições, por exemplo, do Ubuntu Server, a versão 18.04 só tem de 64 bits, não tem mais a versão de 32 bits. Tá? Então vamos aguardar um pouco aí, até ele ativar o processo de iniciar a instalação. Pronto, terminado o processo de verificação da fonte de instalação e dos pacotes, dependentes dos pacotes, eu vou clicar aqui em iniciar a instalação. Então ele dá início ao processo de configuração do ambiente e partição, ó, como ele vai indicando aqui. A distribuição CentOS e demais distribuições que vêm do Red Hat tem a característica de, no momento da instalação, você já cria a senha do root e a senha do usuário. É diferente, por exemplo, de uma distribuição que vem do Debian, o Ubuntu, o Mint. Então, nessas distribuições você instala, faz o processo de instalação. Durante o processo de instalação você cria um usuário, termina o processo de instalação, e depois que é instalado todo o sistema, aí você entra e faz a criação da senha do root. Nessas distribuições aqui é necessário criar a senha do root já no momento da instalação. Então vou criar uma senha do root e criar um usuário. Vou deixar um usuário bem simples aqui. Opa, a senha. Tá? Dependendo do tipo da senha, ele vai dizer se essa senha é considerada o nível dela, né? Aqui eu botei uma senha simples, é considerada como segurança fraca. Pronto. E a partir daqui é só aguardar o processo de instalação dos pacotes. Tá? Esse é um processo demorado. Tá? O CentOS e a configuração que eu escolhi lá com aqueles vários pacotes é um processo demorado, tá? Então vou pausar o vídeo e aguardar, tá? Quando ele tiver terminado esse processo, para o vídeo não ficar tão longo, aí eu retomo o processo de instalação. Pronto, ao final de todo o processo de instalação, aparece aqui completo, processo completo, a confirmação, né, o CentOS instalado com sucesso, está pronto para ser usado. E pede para reiniciar. Então vou clicar aqui em reinicializar. Então nesse momento aí ele vai reiniciar o sistema operacional, tá? E já fazer o boot pela nova, já com a nova instalação concluída. Tá? Durante esse processo de reboot, né, do sistema, às vezes é necessário você vir com o botão direito aqui e remover o disco. Tá? Aqui ele já fez a remoção do disco. Tá lá a primeira tela de boot do CentOS. Então vou clicar em Enter na primeira opção. Tá?
e ele vai fazer o processo de boot já do CentOS pronto para ser utilizado, tá? Na máquina virtual VirtualBox. Nesse íconezinho aqui ele mostra a atividade do HD. As versões derivadas do Red Hat tem essa interface de loading, né, essa barra mostrando o andamento do boot do sistema. Quando ela encher, aí termina o processo de boot do sistema e aparece a tela de login, tá? No momento da instalação, eu coloquei lá o login de forma de inicialização automática, tá? Então tem duas opções, inicialização automática ou login. Então se eu deixar em inicialização automática, ele faz o boot e já entra no sistema. E a outra opção é ele faz o boot, mas para na tela de login, havendo a necessidade de colocar a senha do usuário para poder terminar o processo de boot. Então vamos aguardar. Aqui ele ainda está com atividade no HD, né? Está piscando aqui a bolinha, dizendo que está lendo o HD ainda. Vamos aguardar mais um pouco. Apareceu já o mouse aqui. Pronto. Tá? Então, para finalizar, ele pede a parte de informação de licença. Eu concordo, eu aceito o contrato de licença, né? Finalizado. A rede eu vou configurar no outro vídeo e clicar aqui em encerrar a configuração. Vai continuar o processo de boot. Ainda está com atividade aqui no HD, piscando, ó. Tá? Apareceu o mouse. Guardar mais um pouco. Então tá aqui o usuário criado, tá? Eu vou clicar no usuário, vou colocar a senha do boot e clicar em entrar. Guardar terminar o carregamento da interface gráfica. Tá aí, CentOS 7. Aparece uma animaçãozinha aqui ainda de carregamento. Aguardar mais um pouco. Então tá aí o carregamento do CentOS concluído, tá? Tá a interface do CentOS 7.0, aplicativos, computador, etc. Então é isso.